amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, pois se espera, eles espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta. Bendito seja o Senhor que nos concede um novo dia em sua santa presença para nos congratular uns com os outros, para aprender juntos, para orar uns pelos outros. É algo maravilhoso. E nós vamos meditar hoje, meus amados irmãos, no Salmo 113. Um salmo especial, o Salmo 113, como todos os salmos da Bíblia, tem uma mensagem maravilhosa e nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Esta parte aqui, possivelmente você nunca tenha meditado, mas olha a grande lição que nós temos. Primeiro, a respeito do nosso Senhor. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, que levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Coisas muito difíceis de acontecer no aspecto comum, social. Por exemplo, as religiões, os deuses do submundo, o Deus do fundo do mar, Deus do fundo da terra, ou dos abismos, deuses inventados. E as aparições cristãs aparecem na lama. A dona do Brasil no aspecto da imoralidade espiritual, da imundícia espiritual, foi tirada da lama. Segundo eles contam, para eles era uma vantagem dizer que os pescadores arranjaram aquela imundície no lago. Tudo mentira, perversidade e maldade. Mas o nosso Deus, ele está no alto e sublime trono e se abaixa para contemplar o céu, para contemplar as nuvens. Ele se abaixa para contemplar, ele se inclina para contemplar. De tão alto, de tão elevada é a sua morada. E o salmista diz, quem é como o nosso Deus? A resposta é óbvia, ninguém, não existe. Só existe um Deus, o resto é invenção, e só o Senhor é manifestado, se revela assentado no alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías. E aqui diz que ele se inclina, ou qual se inclina para ver o que está nos céus, para ver o que está na terra. Aí vem, no versículo 7, ele levanta o pobre do pó. Quantos servos de Deus que ninguém nunca, jamais daria oportunidade nenhuma. Ele levanta do pó. Levanta do pó. Do monturo levanta o necessitado. E sabe o que ele faz mais? Ele pega este necessitado, este pobre levantado do pó, do chão, do nível do chão, para assentar com os príncipes. É grandeza de Deus. Só o Senhor faz isso.
para assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. É a grandeza do nosso Senhor detalhada na palavra do Senhor. E o último versículo, meus amados, que seria o suficiente para o tempo que a gente dispõe. Ele faz que a mulher estéril habite em família e seja a alegre mãe de filhos. Aí os casos detalhados nas Escrituras. Sara, estéril, tendo a esterilidade revertida aos 90 anos. Se torna mãe de Isaac, tem um único filho, cria o único filho. E hoje tem a nação de Israel. A Sara, um único filho, com 90 anos. O filho cresceu, casou-se aos 40. E a esposa, a Rebeca, também era estéril. Ele orou por ela 20 anos. Quando estava com 60 anos de idade, a idade dela não é descrita, mas quando ele estava com 60 anos, 40 ao casar, mais 20 orando pela sua vida. Ela tem uma gravidez de gêmeos. Aí nasce Esaú, o primogênito, e o Jacó, o segundo filho, do mesmo parto. Esaú não tinha temor, Jacó tinha pouco temor. Deus trabalhou e Jacó se torna homem, casa e tem a Raquel, a esposa amada, a namorada, a noiva do seu primeiro olhar. E ela era estéril. Ele ora por ela dá uma serva para ele ter filhos, ele tem filhos com a serva dela. O pai dela faz uma trama e ele casa com a outra sem querer, com a irmã dela. Quem conhece a Bíblia sabe, a Bíblia foi escrita para descrever nossas corrupções. Aí Deus dá 2 filhos a Raquel. Sara, a esterilidade da Raquel, ela se torna a mãe do José e do Benjamim. Tudo neste versículo 9. O tempo passa, Israel é formado. Depois nós vamos encontrar a Ana, a mulher atribulada, a mulher do Elcana, orando em silêncio por causa do opróbrio da esterilidade. E ela faz um voto ao Senhor e Deus lhe concede a sua petição. Ela tem um filho, bota o nome de Samuel, Shemuel, aquele que o Senhor ouviu, ou ouvido pelo Senhor. E Deus sarou a esterilidade dela, ela tem mais 5 ou 6 filhos. Neste salmo pequeno. O tempo passa, chega a necessidade de cumprir-se as Escrituras. Tem um sacerdote chamado Zacarias, casado com Dona Isabel. Ela estéril e idosa. Ele, terminando a sua missão, sua função sacerdotal, aí o anjo do Senhor aparece a ele, fala com ele sobre ela ter um filho. Ele, a princípio, não acredita, depois se cumpre, ele fica mudo, quem conhece a Bíblia sabe disto, e ela
engravida e expressa: o Senhor removeu o meu opróbrio, tirou o meu opróbrio. Só tem aquele filho, parece isto. O texto não fala de um outro filho. E este filho foi o profeta João Batista, que batizou Jesus Cristo. O Senhor, só o nosso Deus faz isto. Ele faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então louve o Senhor. Mas eu já tenho filho, é demais. Louve ao Senhor pelos filhos que tem. Os filhos nasceram com saúde. Louve ao Senhor pela saúde dos filhos. Os filhos estão doentes. Clame ao Senhor pela saúde dos filhos. O nosso Deus tem poder de operar, de fazer, de reverter as dificuldades. Portanto, meus queridos, uma mensagem para o nosso coração. Seja fiel, permaneça fiel, acredite, o Senhor é este ser poderoso, maravilhoso. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas? Ninguém. O Deus deles habita nos buracos. Grutas, cheia de grutas, Guadalupe, Serra, não sei o quê. 1001 mentira de Satanás para iludir pessoas, prejudicar pessoas. A religião não é um ópio, não. É uma praga, quando é fundamentada só na mentira. A religião perfeita e imaculada para com Deus é descrito na Bíblia Sagrada. Visitar quem tem necessidade e socorrer os carentes. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você. Vamos orar, pedir a graça, Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua mão estendida sobre nós. Obrigado pela tua operação perfeita, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso e fiel, agora queremos te apresentar especialmente, Senhor, o pastor Cláudio, a irmã Sônia e a família. Toma os meus irmãos em tuas santas mãos, dá graça aos teus servos, recompensa com a bênção dos céus tudo o que eles fizeram por nós e fazem na quarta etapa do Conjunto Ceará. Abençoa eles grandemente, poderosamente, sustenta eles, ó Deus, com a tua mão forte e poderosa. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!